Oi, turma. Boa tarde. Então nós vamos começar. Vou explicar brevemente aqui para vocês como é que vai ser esse nosso esquema de aula, tá bom? Então, mantendo o cronograma como a gente estipulou previamente, a gente vai separar então, vou separar alguns vídeos com alguns temas com vocês e de várias formas eu vou apresentar a matéria para vocês, para não ficar uma coisa muito sempre igual assim, tá bom? Então a gente vai começar com esse quadro de rinite alérgica. Vocês já têm os papers, acredito que vocês já leram os papers. E os papers eles vão dar condições para que vocês possam ver esses casos que eu vou apresentar e para que vocês possam daí responder para mim, caso a caso, cada um que for apresentado, o que é o caso. Tipo, caso 1, acho que a hipótese diagnóstica é essa. Tá bom? Vamos lá então? Então vamos começar. Então, o nosso primeiro caso clínico, que eu vou mostrar o vídeo em seguida, ele é de uma paciente que refere uma secreção mucopurulenta, um lado no nariz, tem 12 anos de idade, então apresenta uma secreção nasal há 14 dias sem melhora, com tratamento clínico com antialérgico, tá bem? Então, eu quero que vocês vejam o vídeo agora, a videonasoscopia que eu fiz desse paciente, e vocês me deem mais ou menos um relato do que vocês acham que é o caso. Então vamos lá ver o caso juntos, tá bem? Vai entrar agora o caso. Aí. Então, essa narina direita da paciente, então você observa o septo está à direita, o corneto inferior à esquerda, e veja a secreção espessa no assoalho nasal. A gente vai ver como essa narina está bem congestionada. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês desse caso é: por que essa paciente não melhorou com antialérgico, tá bem? E qual seria a hipótese diagnóstica nesse caso? Observe que ela apresenta também uma hipertrofia de adenoide, nariz bem congestionado, uma rinite bem importante. Tá bom? Vamos lá. Caso 2. Então esse paciente é um paciente que ele apresenta no exame físico, ele falou assim, olha, eu tenho muito nariz trancado, meu nariz é muito congestionado, ele coça, tem uma coriza importante, às vezes eu tenho vontade de arrancar o meu nariz. É uma queixa muito clara, muito comum dos pacientes que a gente encontra no consultório, tá bem? Então daí a gente pergunta se ele fez alguma medicação, ele fala que sempre quando toma um antialérgico ele melhora daí dos sintomas e a coriza diminui e a coceira também diminui. Essa é a nasoscopia que eu faço no paciente. Então observe essa narina esquerda do paciente, quero que vocês observem esse edema de corneto inferior. Veja como é bem congestionado o nariz desse paciente. Então o paciente que ele fala que quando ele toma anti-histamínico, ele melhora dos sintomas, tá bem? E essa narina esquerda, você vê que é bem congestionada, assim como a narina do lado direito desse paciente. Então quando a gente observar esse edema de corneto inferior, essa história de coceira nasal e tal, qual seria a hipótese diagnóstica nesse caso? Caso 3. Então, o paciente que ele refere é um nariz bem trancado, tá bom? Nossa, ele fala assim, meu nariz é muito congestionado. Se pergunta se coça o seu nariz? Não, não coça. Escorre muito, é trancado. E tem uma coisa, eu uso gotinha o tempo todo no meu nariz. Então tem um frasco de gotinha no meu carro, na minha bolsa, do lado da minha cama. Então toda hora eu estou aplicando gota no meu nariz. É só assim que eu consigo respirar e ter um pouco de melhora de vida, tá? Daí a gente pega, vai fazer nasoscopia no paciente e eu tenho essa imagem. Então, pela história clínica desse paciente em relação ao paciente anterior, a gente pode observar que basicamente esse paciente ele não referiu coceira no nariz. Ele não fala assim, eu tenho coceira alergia, eu tenho. Não refere alergia, não referiu nada na história clínica. Ele fala que só quando ele pinga a gota mesmo que o nariz dele acaba melhorando. Então observe a congestão nasal que esse paciente tem e veja que ele tem um desvio de septo para esse lado que talvez pode ser a causa do início de pingar as gotinhas no nariz dele, tá bom? Vendo isso com essa história clínica, o que vocês imaginam? Hein? Qual que é essa hipótese clínica desse paciente? Vamos lá, caso 4. Então, essa paciente, ela está gestante, ela está de 6 meses de gestação, tá? Ela referiu-se no consultório, falou assim para mim, então, meu nariz ele começou a
a coçar, meio que trancar durante a gestação. Começou aí a partir do segundo, terceiro mês. Nossa, está cada vez pior, meu nariz está muito congestionado, eu não consigo dormir, meu nariz está trancado demais. E essa é a história clínica da paciente. A gente vai olhar o nariz do paciente, então o que a gente vê? A gente vê um certo edema de mucosa, assim, não muito importante a princípio, mas o nariz mais trancado, assim, de difícil visualização. Parece que essa narina está um pouco mais congestionada também por causa do desvio de septo. Aqui a gente já percebe mais, talvez claramente, que ela tem uma rinorreia mesmo, apresenta uma obstrução nasal maior. Então, qual o motivo de uma gestante ela causar obstrução nasal? Tem isso? Está relacionado com a gestação dela ou não? O que vocês acham em relação a esse caso clínico? Vamos lá? Caso número 5. Esse paciente refere muita crosta no nariz. Ele fala, tem muita casca no meu nariz congestiona muito, ele fica muito trancado e isso é rotineiro, eu fico colocando o dedo no nariz o tempo todo, estou sempre cutucando o nariz, ele não coça nada, mas ele junta muita casca assim. E eu tenho que estar sempre jogando água no nariz e limpando o meu nariz, tá bom? Eu pego, vou dar uma olhadinha daí no nariz do paciente. Então essa aqui é a narina do lado direito do paciente. Observe que diferente dos outros casos, esse nariz ele é mais aberto, assim, eu não vejo uma secreção no nariz, pelo contrário, vejo uma mucosa claramente ressecada, a mucosa do septo nasal, assim. Tem uma secreção mais espessa, que até pode se considerar, não é uma secreção tão hialina assim. Então, e observe esse lado, olha a quantidade de secreção, de crosta hemática que tem nessa cavidade nasal, né? Septo nasal todo machucado, assim, então isso junta muita casca mesmo, e isso perturba muito o paciente. O que eu faria de tratamento nesse caso clínico desse paciente? Então essa é a pergunta daí desse caso, tá bom? Vamos lá? Caso número 6. Então esse paciente é interessante porque ele veio com a mãe na consulta, e a consulta foi confusa, não consegui retirar dados clínicos do paciente, daí vocês vão ver a rinoscopia que eu fiz nesse paciente. E esse paciente ele voltou depois do meu consultório, ele voltou sozinho e falou assim, olha, precisava conversar com você, eu tenho alguns hábitos de vida assim que minha mãe não gosta, então eu fiquei um pouco inibido de falar assim para ela. Eu falei assim, senta aí, vamos dar uma olhada aí de volta no seu nariz. Daí eu entrei no nariz do paciente e eu achei isso aqui. Veja que eu não achei nada, né? Uma destruição total, uma mucosite completa da cavidade nasal. Veja lá a coana do paciente, ele está deglutindo lá, está falando comigo. Isso é um desastre assim para muitas famílias assim. Então olhe que não tem nada, só casca dentro do nariz, o nariz perdeu qualquer referência anatômica, né? O paciente ele refere muito gotejamento posterior, uma anosmia completa, secreção nasal, mau cheiro dentro do nariz. O que vocês imaginam que possa ser esse caso clínico, hein? Olha que desastre esse nariz desse paciente. Então pense aí, daí depois vocês me falam. Vamos lá, caso número 7. Então, o caso número 7 é paciente que é o caso mais clássico, assim, mais ou menos a mesma história do caso anterior. A rinorreia intensa, coceira no nariz, coça o céu da boca, coça o olho, coça o nariz, coça o ouvido. O paciente fica fazendo aquele barulho, aquele coçando o céu da boca, sabe? E uma obstrução nasal importante, mas ele não melhora com antistamínico. Ele fala assim, eu tomo antialérgico, já tomei, melhorou alguma época, agora não melhora mais com antialérgico, não tem que faça esse meu nariz realmente melhorar. E isso aqui é para ser o que é para ser o nariz do paciente. Veja que essa narina esquerda do paciente completamente obstruída, né, um edema de corneto inferior extremamente importante, muita secreção hialina na cavidade nasal do paciente. Observe desse lado de cá também, veja que ele não apresenta assim, aparentemente um desvio de septo, mas uma obstrução nasal extremamente importante. E ele fala assim, antistamínico para mim não melhora, já tomei vários, nada acaba resolvendo para mim, tá bom? Então, dê uma pensada em qual outra droga que eu poderia usar nesse paciente fora um antistamínico.
E o caso número 8 é um paciente que ele chega para mim e fala assim, eu tenho meu nariz trancado, tem? Só de um lado. Só de um lado e outro lado? Não. Coça o nariz? Não. Teu nariz escorre? Não. Ele sangra? Não. Você tem alguma outra queixa? Não, só tem um lado do meu nariz que ele é completamente trancado. E sempre o mesmo lado, o outro lado está sempre aberto, e esse lado do meu nariz está sempre mais congestionado. Tá bom? Aí você pega, vamos fazer o exame físico no paciente. Então eu olho, vejo que esse lado, a narina esquerda dele é bem obstruída, mas bem obstruída mesmo, sem espaço para passagem de ar nenhum, tá bom? Então quero saber o que ele tem desse lado do nariz, que você não consegue ver absolutamente nada. E desse lado do nariz a gente consegue ver até o fundo, tá bom? Então esses são os casos clínicos, quero que vocês elaborem as respostas mais ou menos elaboradas dentro do caso clínico como eu passei para vocês, tá bom? E nesse caso clínico você observa que o corneto está ok, não tem secreção, não tem nada, o corneto médio está ok, aparentemente não se queixa de coceira, remédio não melhora para ele. E ele fala que quando ele puxa a cavidade na narina, ele melhora um pouco da respiração do lado esquerdo. Do lado direito ele sente que passa um pouco mais de ar. Então, esse é o nosso exercício, o primeiro exercício que eu vou passar para vocês. Eu vou passar vários exercícios, vou passar artigos, vou discutir coisas com vocês. Um dia a gente faz uma live, vamos dar uma movimentação para tudo isso e pedir aí para que o nosso Senhor aí proteja nós todos, nossos familiares, entes queridos. E tenho certeza que esse pesadelo um dia vai passar em breve e nós vamos estar juntos novamente, porque sinceramente estou com muita saudade de vocês, tá bom? Aguardo a resposta de todos. Uma semana, hein?